Vamos à economia primeiro. O Senado aprovou o projeto de lei que taxa investimentos no exterior e fundos exclusivos. A medida é considerada vital para os planos do governo, diz eventualmente zerar o déficit primário em 2024. Reportagem de Thaísa Medeiros. A taxação dos investimentos foi aprovada de forma simbólica, sem o registro individual dos votos. A nova lei prevê que investidores com aplicações no exterior, as chamadas offshores, passem a pagar uma alíquota de 15% ao ano, independentemente dos valores dos rendimentos. O governo queria 22,5%. Hoje o imposto só é cobrado quando o lucro é transferido para uma pessoa física no Brasil. A tributação dos fundos exclusivos, montados especificamente para um ou alguns cotistas, seguirá outras regras. Os rendimentos vão sofrer uma tributação de 15% a cada 6 meses, o chamado come-cotas, no caso dos fundos de longo prazo, e de 20% nos casos de curto prazo. Atualmente, a tributação ocorre somente no momento de resgate da aplicação. A nova lei é considerada essencial para o governo alcançar a meta de déficit zero no ano que vem. Nas contas do Ministério da Fazenda, deve gerar uma arrecadação a mais de 20 bilhões de reais. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara e agora vai direto para a sanção do presidente Lula. Também nesta quarta-feira estava prevista a votação do projeto que taxa as apostas esportivas, mas os senadores adiaram a análise, que deve ficar para a semana que vem, quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já estiver de volta ao Brasil. Para análise, mais um conjunto de informações. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem é o deputado Danilo Forte. Rejeitou a inclusão nessa lei, na LDO, da chamada Emenda Randolph, que iria diminuir o bloqueio de gastos do governo no ano que vem. Daniel Rittner, você está com uma explicação mais detalhada para nós. Por favor, prossiga, Daniel. Vamos explicar o truque aqui, William. Para isso, vou pedir um recurso aqui da nossa tela, da nossa arte, preparada pela Fernanda Mainzer. Resumidamente, o governo insiste na meta de déficit zero como resultado primário para 2024. E aí tinha a turma da ala política, Ministério do Planejamento também, dizendo, puxa, mas aí vamos ter um contingenciamento muito grande logo no início do ano eleitoral, de até 53 bilhões ali no finalzinho. Mas aí a Fazenda, o ministro Fernando Haddad, tranquilizou um pouco e disse, não, podemos ter um corte bem menor, podemos ter um corte de 23 bilhões de reais, aí dá para acomodar, né? E ali qual que era o truque para chegar a esse contingenciamento menor? Era a emenda Randolph Rodrigues, em alusão ao líder do governo no Congresso Nacional, que previa o seguinte, um crescimento mínimo real de 0,6% das despesas do governo, e isso está previsto ao patamar mínimo do arcabouço fiscal, mesmo que não seja possível atingir a meta de déficit zero com as projeções de arrecadação. Muito bem, isso dava mais fôlego para o governo. Só que aí agora o Danilo Forte, relator da LDO, está dizendo não vou acatar isso, logo o contingenciamento vai ter que ser muito maior. Eu não vou fazer essa contabilidade criativa, vou ter que fazer um contingenciamento provavelmente muito maior de 53 bi. Aí você vai dizer, puxa, mas então o Congresso está muito preocupado com contabilidade criativa, está querendo a meta de déficit zero mesmo? William, aí eu diria que não está querendo não, porque enquanto você tem publicamente grandes lideranças do Congresso dizendo sim, queremos déficit zero, você tem os deputados ali, um pouco ali nos bastidores, dizendo o seguinte, falando assim, vamos forçar o governo com esse déficit, com esse contingenciamento, que vai ser muito grande, fazer o governo rapidamente revisar essa meta. Então, essa que é a jogada por trás, é o Congresso tentando pressionar o governo a abrir mão o mais rapidamente possível da meta de déficit zero. Será que a gente consegue deixar claro para o público que nos acompanha o que está em jogo no fundo, Samuel? Eu vou tentar e você me corrija, por favor. O governo tem muito pouco para gastar. Nosso orçamento é completamente engessado, 92%, se não me engano, se o número está correto na minha memória. 94%, obrigado, Thaís. O que sobra para gastar são as despesas discricionárias. Se ele não cumpre o que ele prometeu, essas despesas ele tem que reduzir, que é essa palavra enorme, contingenciamento. Afinal, quanto que vai ter que reduzir? A regra diz que tem que reduzir em até 25% das discricionárias. Então, são 94% carimbado, então 6% do orçamento é discricionário,
um quarto disso, né, 1,5%, seria contingenciado, que dá uns 52, 53 bilhões. Ok. Que é muita coisa. Mas, se a gente olhar no bolo todo, não é tanto assim. Né? É um contingenciamento. No bolo você diz do orçamento inteiro? Do orçamento inteiro. Ok. Mas machuca porque a meta não foi atingida. Então, é uma disciplina importante. Aí o governo chegou e disse, olha, eu tenho 2 mandatos lá no novo arcabouço fiscal. Tem um que eu tenho que cumprir a meta. Mas tem outro que diz que o gasto, tem um piso do crescimento do gasto, que é 0,6 em relação ao ano anterior. Então o gasto tem um piso. Ora, se eu contingenciar os 53, talvez não cresça o gasto 0,6. A minha leitura da legislação é que quando dá conflito desses 2 comandos, pela redação do texto, o que manda é o contingenciamento 53. E essa emenda do Randolfo era exatamente para inverter essa ordenação de comandos. Se houver conflito entre as 2 regras, vale o piso do crescimento do gasto público real em relação ao ano anterior, 0,6%. E aí o governo tem que segurar 53 bilhões de dólares de ano da eleição. 52 de reais. Eu falei dólares? Falou dólar. 26 bilhões. Chique, né? Exatamente. William Wagner. E aí tem esse bastidor que eu não sabia, que os deputados que o Congresso não quer dar essa colher de chá para já obrigar ou sugerir ou estimular o governo a mudar a meta. O que para mim seria muito ruim. Mudar a meta. Mudar a meta seria horroroso. As pessoas dizem, mas Samuel, qual o problema de mudar a meta se todo mundo sabe que a meta não vai ser cumprida o ano que vem? O problema é porque o arcabouço fiscal que foi aprovado no Congresso, ele já prevê o não atingimento da meta. Então não tem problema não atingir, porque o arcabouço prevê. Agora, ele também prevê medidas corretivas. Quando não se atinge a meta, se faz no mesmo ano o contingenciamento. Depois, para o ano seguinte, alguns gatilhos são acionados, não pode contratar, não pode dar aumento, tem lá uma lista de gatilhos. Só as punições. Sim. E para o ano subsequente ao seguinte, tem um pênalti, tem um redutor no crescimento do teto dos gastos. Então, o arcabouço foi desenhado com uma certa consistência interna. Ora, ao mudar a meta, não é você está impedindo que essa série de medidas corretivas aconteçam. É isso. Olha, a primeira coisa, o interesse de fundo, né, eu acho que o Daniel tratou aqui, é que os deputados estão preocupados com o contingenciamento, não do orçamento público, da máquina pública, da política pública, né, do investimento, ou do cumprimento da regra, se vai cumprir, se não vai cumprir. Eles estão preocupados com o dinheiro das emendas não ser comprometido no ano que vem. Acho que essa é a preocupação clara. Dentro do governo, né, com aqueles que não gostaram dessa proposta do Haddad, da meta de zerar o déficit fiscal, o erro de origem está aí. Está no fato dele lá atrás, quando ele apresentou a LDO em abril, quando ele apresentou o déficit zero, dele ter acreditado muito nele mesmo, acreditado muito na disposição do Congresso em fazer um aumento absurdo de arrecadação, ou seja, de aumento de impostos, porque a gente fica falando aqui, olha, a carga tributária vai subir, não vai subir, tributar fundo de gente rica, é uma justiça tributária, é sim, mas é aumento de tributo. Então, o pecado original, que foi a crença do ministro, inclusive baseada no apoio que ele ganhou do mercado financeiro, dos empresários, né, de estar mostrando que queria responsabilidade, talvez ele tenha pensado assim, olha, se eu botar o déficit zero, eu estou dizendo, está vendo como a gente é disciplinado? Está vendo como a gente vai atrás do mas déficit? agora qual é o menor dos males? O melhor dos males não tem, William. Eu realmente, assim, eu não tenho essa resposta. Não sei se o Samuel tem. Não, o Samuel tem. O Samuel acha que mudar a meta agora, por exemplo, é pior do que deixar eu acho que isso é um consenso que eu ouço do Samuel, dos colegas, porque é o seguinte, foi ele que criou a regra, foi ele que criou a meta. Então, se mudar a meta,
a regra, ou seja, ficou tudo ruim, né, Samuel? Thaís, o gasto subiu muito. O gasto subiu demais. O gasto ano passado foi 17,9% do PIB. Ano eleitoral, Bolsonaro gastou 17,9% do PIB. Esse ano vai ser 19,4%. É um Aí você está embutindo a PEC da transição também. Exatamente. Né? Com a PEC da transição, ok, todo mundo quis, todo mundo aplaudiu, o gasto, que era pouco abaixo de 18, foi para quase 19,5%. Aí a gente tem que sair correndo atrás de carga tributária. Não, e teve um debate interessante aqui que o Haddad disse assim, olha, nós vamos levar para 19% a despesa, porque é a média dos anos XPTO e tal, querendo dizer, a gente não está reinventando, nós não estamos criando uma avenida de despesas. Na média histórica foi isso. Só que para ter 19% do PIB em despesa, precisa ter 19% do PIB em receita, e essa não é uma realidade. Se ele quiser ficar no zero, claro, evidente. E a média da receita líquida da União não é 19% do PIB. É 17%. Caio, o que o Congresso vai entregar? Que é disso que nesse momento não é disso que se trata. Não, acho que a despeito disso tudo, o fim de ano do Haddad ele consegue ser menos pior do que se imaginava no começo desse semestre. Tem uma aliança surgindo, já surgida, intensa, forte, não sei até quando, que é o Arthur Lira com o Fernando Haddad. Porque o que o Arthur está fazendo nessa questão da medida provisória, a gente vai falar disso provavelmente, né, da subvenção, está operando quase um milagre lá dentro do Congresso para dar 35 bilhões de caixa para o governo. Né? Era uma medida que há um mês ela era desacreditada e agora eu fico pensando, eu não tenho a informação, se um eventual acordo das emendas não está saindo daí. Porque o Haddad ele tem dito que aquela ideia emendas dele... em troca de subvenção. Isso, exatamente. Porque o Haddad tem um número para as emendas que são 22 bilhões, não é isso? Que ele tem defendido internamente no governo. Né? Um contingenciamento nesse nível, metade a gente e metade o Congresso. E aí o Arthur Lira entra e na principal de todas as medidas, a maior de todas, a mais relevante, começa a andar. E não bastasse isso, está andando junto também com a possibilidade de uma inclusão do JCP, né, no relatório do deputado Luiz Fernando Faria, que vai ser entregue na semana que vem. Isso é uma novidade para mim. Pode entrar o JCP? Sim, essa é a operação política. A Fazenda está pedindo, o Dário Durigan, que é o secretário executivo, e o ministro interino, estava hoje lá no Congresso, inclusive, fazendo essa operação política com o Luiz Fernando Faria, que é um deputado de Minas Gerais. Amenizando um pouco a proposta do juros sobre capital próprio, porque tinha uma resistência grande lá. Criou-se uma aliança que está em curso nessa reta final, nessas 2-3 semanas de Congresso, para essa agenda econômica do Fernando Haddad com o cara que mais quer as emendas, com o cara que mais quer... Perdão? Se você só me permitir complementar o que você está dizendo, seguir essa linha, né? O sinal de que essa medida super importante, que vale 35 bilhões de reais, a SMP das subvenções, deve passar, que não é o cenário que a gente tinha, sei lá, 2 semanas atrás, é o fato de que a comissão mista para analisar esse MP foi instalada hoje. Aí você vai dizer, mas que é um procedimento ali burocrático você instalar uma comissão. Pois bem, se você instala uma comissão nesse ambiente, já é um sinal do Arthur Lira dizendo, pode seguir adiante porque isso passa. Eu estou instalando uma comissão, estou designando o relator, eu não vou causar desgaste a esse relator com uma coisa que não vai passar. Então, o simples fato de ter instalado a comissão já foi interpretado hoje no governo com alívio assim, ufa, vai passar. Posso contar com 35 bilhões a mais no ano que vem. Não, é importante que o relator, o Luiz Fernando Faria, não é um deputado novato, ligado ao setor de mineração, é do PSD, que é o mesmo partido do Rodrigo Pacheco. Então tem uma engenhoca ali toda de equipe econômica, Fernando Haddad, com centrão, com cúpula do Senado, com cúpula da Câmara, que nessa reta final a coisa está andando. Mas eu não consegui detectar ainda o acordo para 24. Isso eu não consegui detectar. Mas que tem um acordo para 23 rolando em curso, todo vapor tem. Mas esse projeto de lei da subvenção vai arrecadar em 24. Então, claramente, o que está se discutindo é 24. O que eu estou achando interessante é que tinha toda uma conversa no Congresso Nacional, e vocês que estão lá dia a dia sabem isso muito melhor do que eu, ao longo de todo o ano.
não vamos mais dar impostos, né? Tinha uma certa restrição. O que a gente está vendo, e aí eu queria ver se vocês concordam com essa interpretação, é que o advento da emenda impositiva talvez tenha mudado um pouco os interesses e a economia política do Congresso. Aí o Congresso ficou mais interessado em dar carga tributária, porque aí também garante as emendas impositivas que vão para eles.